Olá chicos, que tal? Eu sou o professor Roger Soares, estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola para vocês da primeira série do ensino médio. Venham comigo. Olha os objetivos desta aula de hoje. Identificar o emprego das horas em diferentes textos e saber empregá-las, e além disso fazer uso da língua espanhola em interações e expressão oral e escrita. Vamos a pensar a respeito del tempo. Mire, aproveitas tu tempo? Você aproveita o seu tempo? Para que você aproveita o seu tempo? Observe essas imagens que o professor colocou aqui, ó. Tempo para trabalhar, para passear, para viajar, para descansar, para jogar. Ou seja, na primeira aqui, ó, para trabalhar, na segunda para passear, na terceira viajar, na quarta descansar e na quinta jogar. Entre outras atividades do nosso cotidiano, como que você aproveita o seu tempo? Será que você aproveita bem o seu tempo? Os minutos do relógio, por exemplo? Olha aqui. Quais são suas ações diárias? Quais são as nossas ações do dia a dia? Desde o momento que a gente se desperta, se levanta, começa ali a nossa rotina, né, da manhã, talvez vai para o colégio, né? Se não for para o colégio, de repente aí tem alguns afazeres em casa, depois almoça, depois vai à tarde para o colégio, se não foi pela manhã, ou alguns afazeres, enfim. Como que é a nossa rotina? Ó, aqui alguns verbos em língua espanhola, vamos ver. Despertar-se, que seria o quê? Né? Um daqueles primeiros momentos, né? O primeiro momento da manhã, se abriu o olho, se despertou. Ó, almoçar, vestir-se, ou seja, almoçar, se vestir, né? Desayunar, que verbo significa aqui, né? Ó, o que ele significa? Tomar café da manhã. Olha que interessante, temos um único verbo para essa ação, né? Desayunar. Cenar, jantar. Arreglar la casa, ou seja, né? Arrumar a casa ali. Afazeres domésticos. Estudar, que é estudar. Por sinal, vocês estão estudando direitinho aí? Ó, trabalhar, trabalhar, passear, duchar-se, tomar banho. Olha que interessante. Acostar-se, né? Um dos últimos momentos, lá no final do dia, né? Quando a gente vai para a cama, você coloca a cabeça no travesseiro e vai dormir. Olha que interessante. Vamos a pensar. Então aqui, ó, uma série de perguntas a respeito de tu rotina, ou seja, da nossa rotina. Letra A, ó, a que hora te despiertas? Como que você responderia? Ó, me despierto a las... Pensa aí no horário. A que hora desayunas? Desayuno a las... Ó, relacionado a horas. A que hora almuerzas? Almuerzo a las... A que hora estudias? Estudio a las... Ó, a que hora te acuestas? Me acuesto a las... Vocês observaram que para perguntar a respeito da hora aqui, olha como que começa a que hora. E daí logo, na sequência, já vem o verbo conjugado ali, né? De acordo com a pessoa. Olha as possibilidades de respostas aqui, ó. Horas, associando aí aos numerais. Vamos ver, ó. Me despierto a las 7, desayuno a las 7:30, 7:30. Atentem-se a essa expressão. A que hora almuerzas? Almuerzo a las 12 em ponto. Ou seja, 12 horas, né? 12 em ponto. A que hora estudias? Ó, estudio a las 8:10. A que hora te acuestas? Me acuesto a las 11:20. Tá? Atividade. Como aproveitas tu tempo livre? Como que você aproveita aí o seu tempo livre? Então, ó, escreve um pequeno texto contando como aproveitas tu tempo livre e com que. Ou seja, como que você aproveita o seu tempo livre? De que forma?
já estamos aí há um tempo estudando língua espanhola, né? Então vocês comecem a colocar aí os seus conhecimentos linguísticos para desenvolver essa atividade. Escreva um pequeno parágrafo aí contando como que é a rotina. Beleza? Voltamos na sequência. Ó, venham comigo. Uma sugestão de resposta aí para vocês, né? Ó, aprovecho. Lembre que, ó, você está utilizando o verbo aprovechar. Aqui, aprovechas tu. Então, em segunda pessoa. Aprovecho yo. Eu aproveito. Como se fosse fazer essa conjugação já em primeira pessoa mesmo, ó. Aprovecho. Muy bien, mi tiempo. Tengo. Olha o verbo tener aqui. Tengo una rutina y respeto los horarios para estudiar, ou seja, respeito os horários para estudar. Comer y trabajar. En mi tiempo libre, aprovecho, olha o verbo aproveitar novamente, para leer. Tomem cuidado com esse verbo, 2 Es. Pues me encanta el poder de los libros. Eu gosto bastante de ler. E vocês aí de casa estão lendo bastante? Aproveitem o tempo livre de vocês também para colocar em prática aí as leituras. Que tal ler um livro em língua espanhola? Tentar, né, fazer essa significação, esse ressignificado, comparando o conhecimento que vocês têm com a obra literária. Olha que interessante. E em espanhol perguntamos a hora dizendo, ó, que hora é? Se recordam do que o professor falou lá no começo? Que hora é? E atentem-se aqui a pergunta, ó, ponto de interrogação antes e depois, uma particularidade da língua espanhola. Exemplos aqui, tá? Ó, Pablo, que hora é? A que hora sale el tren a Madrid? Luca, a que hora é la clase de física? Né? Então, são possibilidades de a gente colocar em prática aí esse questionamento a respeito das horas. Para contestar sobre a hora, o verbo varia segundo o número de horas. Presta atenção. Vai variar de acordo com o número das horas. Eu falo es la ou son las. Ó, singular, es la. Plural, son las. Exemplo, ó, es la 1:10. Atentem-se, ó, no singular, tá? Uma. Então, es la 1:10. Son las, olha o plural, son las 3. El tren de Madrid sale a las 9:30. La clase de física es a la 1:20, tá? Então, atente-se que o verbo ele concorda no singular, né? Com o numeral aqui, né? Una, ó, es la una, e concorda no plural com os demais números aí a partir de 2, né? Son las 2, son las 3, son las 4 e aí em diante. Observe os relógios, né? Os ponteiros do relógio. Se recordam? Ponteiro menor marca hora e o ponteiro maior marca minuto, né? Olha aqui, ó. Primeiro exemplo, tá? O da esquerda em cima aqui, ó. Es la una. Poderia falar es la una em punto. Olha o exemplo de baixo. Son las 5:10. Atentem-se aí, ó. Entre horas e minutos, eu coloco uma Y, que seria o Y, né? Exemplo lá da direita, superior, ó. Son las 12. Es meio-dia, olha que interessante, ó. Meio-dia, meia-noite, né? Então eu coloco aqui, ó. Es
mediodía, es medianoche. Diferentemente da língua portuguesa, né? Porque na língua portuguesa a gente coloca meio e daí o hífen, dia ou meia-noite. Em espanhol não tem hífen, tá? Então por isso se escreve uma única palavra ali, tá? Es mediodía, es medianoche. E um caso particular aqui, ó, quase uma hora. Quase uma hora. Ó, como que eu falo? Es la una menos 15. Vamos ver esse caso aí na sequência. Olha aqui. Las horas. Então nós temos uma representação aqui em imagem, né, dos números e as minutagens também, né? Então, horas e minutos. Em la derecha, ou seja, a direita do relógio, né, partindo ali de 12 até 6, ó, eu faço a soma dos minutos. Então, por isso eu coloco la Y. Olha aqui. Es la 1:20, ou seja, 1 hora mais 20 minutos. Então, eu estou acrescentando. Então, 1:20. Agora, partindo para o lado esquerdo do relógio, né? Ó, dos ponteiros de 6 a 12, se eu for contando os minutos, eu faço a subtração, ou seja, diminuye, ou seja, utilizo aqui a expressão menos. Seria como na língua portuguesa, que a gente fala assim, faltam 20 minutos para as 4 horas. Só que eu não falo assim em língua espanhola, né? Eu falo, são las 4 menos 20. Olha o exemplo aqui, ó. São las 10 menos quarto. Essa expressão quarto é porque é 1/4 de hora. O que seria 1/4 de hora? Vamos pensar em matemática. Se a hora tem 60 minutos, 1/4, 15. Então, sempre quando for, por exemplo, 1:15, es la 1:15. Agora, se faltar 15 minutos para 1, eu falo, es la 1 menos quarto. Olha que interessante aqui, ó. 9:45, são las 10 menos quarto, ou seja, faltam 15, né? 1/4 da hora ali para completar o período de 10. Interessante, né? Ó, alguns exemplos aqui. Vamos ler. Em la derecha, se suma, se inclui la Y. Ó, es la 1:15, primeiro exemplo. Segundo, são las 3:25. Terceiro, são las 11:30. Atentem-se aí para a inclusão do Y, la Y. Abaixo aqui, ó, a la izquierda, de 6 a 12, se disminuye los minutos. Ó, utilizamos a expressão menos. Os 3 exemplos aqui, ó. O que seria 6:35? Ó, sempre 1 hora a mais e menos os minutos que faltam aqui, né? Ó, 7 menos 25. Por quê? Faltam 25 minutos para 7. 6:35. São las 11 menos quarto. Olha a expressão novamente ali, quarto. Por quê? Ó, faltam 15 minutos, 1/4 da hora para as 11. 10:45. São las 12 menos 5. Ou seja, 5 minutos para as 12 horas ali. Por isso que 11:55. Atentem-se a essas expressões, tá? Vocês vão, né, se aprimorando, né, se aperfeiçoando, praticando. Então, leiam bastante e pratiquem aí nos exemplos e nos exercícios seguintes, tá? Curiosidade. Há algumas variantes para expressar a hora. Em alguns países se utilizam mais unas que outras e em outros coexistem. Para expressar, ó, por exemplo, essa hora aqui, tá? Vocês estão vendo aí, né?
pelo vídeo, ó, 14:40, né? Como que eu poderia representar essas horas, ó? Em Espanha e Uruguai, são as 3:20, tá? 20 para as 3, né? Em português, ó, são as 3:20. Em Colômbia, são as 3:20. São 20 para as 3, ou seja, 20 para as 3. Ou então, faltam 20 para as 3. Faltam 20 minutos, né? Para as 3 horas. Em Chile, faltam 20 para as 3. Ou são 20 para as 3. São 20 para as 3. Olha que curioso. Seria dizer, né? São 20 para as 3. Curioso, né? Cuídate. Ó, expressões usadas para indicar tempo. Então, essas expressões são utilizadas no nosso cotidiano, na nossa rotina, no nosso dia a dia, para expressar tempo, marcar ali o tempo, ou expressar hora. Olha aqui, hoje para hoje, ayer para ontem, manhã pode ser manhã ou amanhã, todos os dias ou por la mañana, né? Todos os dias ou pela manhã, por la noche, à noite, né? À meia-noite, ao meio-dia, ou seja, ao meio-dia, à meia-noite, al atardecer, al amanecer, ou seja, ao atardecer, ao amanhecer, al anochecer, tá? Ao anoitecer, ou por la tarde. Agora eu vou deixar com vocês esta atividade, onde vocês irão, né, escrever aqui as horas apontadas. As horas estão em numerais, vocês vão colocar com letras, em língua espanhola, praticando o que vocês aprenderam aí. Ó, escreve as horas presentes en el texto com letras e utiliza expressões como mañana, tarde, noche, tá? Vou dar um tempo para vocês pensarem, escreverem aí, anotem no caderno, nem que sejam apenas as respostas, e depois passe a limpo aí, junto com o professor em sala de aula. Até breve. E aí, conseguiram responder? Tá, vamos observar aqui, por meio das respostas, as possibilidades. Além disso, ó, utilizando expressões temporais, ó, como manhã, tarde, noite. Vamos ver. Vou ler o texto já com as respostas, as possíveis respostas. Ó, saí de casa para ir ao trabalho, ou seja, saí de casa para ir ao trabalho. A las 7 de la mañana, olha aqui, ó, cifra numérica, a las 7 de la mañana. Tomei o trem, ou seja, né, embarquei no trem de las 7:30, das 7:30. Cheguei ao trabalho a las 8:15 ou 8:15. As duas possibilidades são admitidas. Cheguei ao trabalho 8:15, por exemplo. Salí del trabalho a las 5:20 de la tarde. Saí do trabalho às 5:20. Cheguei a la estación cerca de mi casa a las 6:45. Ou seja, cheguei ali na estação que fica próxima à minha casa, exatamente, né? Faltando 15 para 6. Passei por el mercado e solo cheguei a minha casa a las 8 de la noite. Ou seja, fui ao mercado, fiz compras e somente cheguei em casa às 8 da noite. Ok? Cuídate com o horário. Las horas são essenciales para a organização cotidiana de las personas. Uno de sus usos se refiere a los medios de locomoción, como los trenes, autobuses y
aviones. Ou seja, né, quando você precisa ir a um destino, a gente utiliza bastante essa questão dos horários nos itinerários. Aqui nós temos um exemplo, tá? Uma muestra de horários de vuelos para ir de Barcelona a Madrid, uma tabla do aeroporto, ou seja, né, uma tabela aí de voos do aeroporto, e o outro exemplo aqui, ó, se fosse de trem. Olha a questão dos horários, ó, horário de partida, horário de chegada. Aqui ao meio vocês têm o tempo de trajeto, né? E tem aí, ó, dizendo se tem alguma parada ou não. E lá na tabela da direita o preço ali em euros, né? Quanto que eu pagaria por este serviço? Olha que interessante. Observa agora os horários de los trenes. Olha aqui, ó. A ver. Carmen y Pablo van al Perú, pues quieren conocer Machu Picchu, né? Aquele ponto turístico, Machu Picchu, lá no Peru. Por lo tanto, tienen que comprar los billetes del tren para Machu Picchu y aún no saben cuál es lo mejor horário. Atentem-se para a palavra bilhete, que se refere à passagem, à tarifa, tá? Aqui vocês têm a tabelinha del tren, o número, que se refere ao número da linha, a saída e chegada, a saída e a chegada, o horário. Ó, atividade. Vocês irão observar justamente aqui, ó, os dados. Com base nesses dados, irão responder as duas perguntas, tá? Então, assimilem aí, ó, justamente o que a tabela está oferecendo de dados. Faça a interpretação dos enunciados linguísticos destas duas questões e seja capaz aí de responder. Até mais. Vem comigo. Ó, questão A. A que hora sale el tren 72 de hidroelétrica para Machu Picchu? E a B. A que hora llega el tren 22 em Machu Picchu? Tá? Letra A, ó, sale a las 7:54 ou a las 8:06. E a letra B, el tren llega a las 7:23 de la noche ou a las 19:23, ok? Vamos para mais um exercício, mesma ideia aqui. A única coisa que mudou, ó, mudou a tabelinha, mudou ali o itinerário, tá? Vou dar um tempo para vocês pensarem, logo retornamos. Retornando aqui, resposta, ó. A que hora llega el tren
501 de Machu Picchu. El tren llega a las 21:22 o a las 9:22 de la noche. Atentem-se aí. El tren 71 sale de Machu Picchu a las... sale a las 7 menos quarto ou 6:45. Beleza? O que aprendemos? Compreendemos que as horas são essenciais para estabelecer uma rotina. As horas estão presentes em tudo, seja em nossas ações, nos transportes públicos, no trabalho, para estudos, entre outras atividades. Entendemos o emprego das expressões para indicar tempo hora e identificamos o emprego das horas em diferentes textos e como empregá-las no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Um abraço.